Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para audiência pública em entendimento à lei número 101, de 4/5/2000, do artigo 4, prefeito Elvis Leonardo César. Secretaria Municipal de Finanças, é a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2020. Eu passo a palavra aqui para o nosso secretário Valmil. Bom dia a todos, senhor presidente, Vieirinha, membro, senhores vereadores, público presente. Como prevê a legislação, nós estamos aqui para apresentar o terceiro quadrimestre e o fechamento do exercício 2020. Quando no telão se colocou no slide anterior, por favor, prefeito Elvis Leonardo César, o motivo é em razão da prestação de contas, agora em fevereiro, ser do último quadrimestre do exercício 2020. Então, passarei agora a apresentar os resultados financeiros da administração no exercício 2020, finalizando o ano, uma administração que logrou êxito eu acredito que em todas as áreas, e não ficando diferente na área financeira. Nós conseguimos resultados de verdade muito expressivos. Os resultados que foram conseguidos pela administração e que hoje tenho a honra de fazer parte da nova administração também, nós continuamos com a mesma linha de raciocínio, mesma metodologia de trabalho, e eu espero que a gente consiga, ao longo dos próximos anos, desenvolver os mesmos resultados que nós tivemos aí até ao longo da última gestão, que foi de 2017 a 2020. Vamos lá. Representando nesta oportunidade o Poder Executivo Municipal e na qualidade de secretário municipal de Finanças do município de Santana e Parnaíba, venho apresentar o relatório de demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, com vistas ao cumprimento do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, que agora é o caso, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na Comissão Mista Permanente das Casas Legislativas Estaduais e Municipais, conforme determina a legislação. Aprovada nesta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei 3.837, de 26 de junho de 19, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e suas alterações, estabeleceu no anexo de metas fiscais as metas que foram alcançadas no exercício de 2020, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública. Dessa forma, com base em demonstrativos, passaremos a análise do comportamento das metas fiscais, considerando o desempenho da execução orçamentária e financeira no terceiro quadrimestre. Os dados são originários do relatório resumido de execução orçamentária, do relatório de gestão fiscal, estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, balancetes da receita e despesa do sistema contábil da Prefeitura. Antes de eu começar os quadros, embora a matéria financeira às vezes não seja comum à maioria das pessoas, alguns não simpatizam muito com essa matéria, eu acho que é de extrema importância, de extrema necessidade que isso fique, claro, demonstrado da forma mais transparente possível, e que todos os cidadãos deveriam acompanhar essa questão, porque é ela que determina, basicamente, todos os serviços que serão oferecidos a essa população. Um município sem recurso, ele não consegue atender às necessidades de uma população. Você pode ter
uma criatividade, você pode inovar em alguns projetos, mas sem o recurso financeiro, ele fica muito limitado. A ação, você não consegue determinar uma ação efetiva sem o recurso. Haja vista o que a maioria dos municípios hoje passam com relação a gastos com saúde, educação e assim por diante. Então, o que nós vamos explanar aqui é o resultado de um período longo de reestruturação, de acompanhamento em tempo real de todos os acontecimentos e o rigor com que foi tratado o dinheiro público na administração. Primeiro quadro, resultado primário. Resultado primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento de suas dívidas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do município para, utilizando suas receitas próprias e transferências condicionais e legais, honrar os pagamentos de suas despesas correntes, aí inclusive as de pessoal, e de suas despesas de capital, todos os investimentos, e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Isso é comum, infelizmente, em alguns municípios, o resultado ser deficitário. Nós vemos um resultado, infelizmente, deficitário hoje no governo federal, em razão de tudo que se passa, mas, ao longo dos últimos 8 anos, eu posso aferir aos senhores que o resultado, desde 2013, ele foi um resultado superavitário, tanto é que todos os compromissos da prefeitura, ou do município, eles tiveram lastro de caixa, e todos com recurso suficiente para serem honrados e com saldos, com uma livre movimentação muito considerável. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, não inclui as receitas de operação de crédito. Operação de crédito, se o município pleiteia um financiamento para alguma operação. Santana não fez em 2020. De alienação de bens, se algum bem é alienado, ele é vendido, que não houve também. E aplicações financeiras, essas receitas são excluídas dessa conta. E as despesas com pagamento de juros, encargos e amortização da dívida. Então, ele tira essas questões para que seja feita a análise primária da receita e despesa do município. Resultado primário acumulado no terceiro quadrimestre de 2020 foi de 127,34 milhões, para uma receita fiscal líquida realizada de 1.112 milhões. Os senhores vejam que a receita de 1.112 milhões, ela não inclui, nesse caso, os rendimentos financeiros, as aplicações financeiras, ela não contempla, e esse valor de 1.112 é o valor do município, inclui aí as receitas da prefeitura e os da autarquia previdenciária do município, que é da Caixa de Previdência. Em contrapartida, a despesa fiscal líquida foi do montante de 984,95 milhões, sendo favorável à condição financeira e o resultado alcançado. Ao longo do exercício 2020, todos os quadrimestres que nós apresentamos, que tiveram apurados os resultados, eles foram superavitários, eles foram positivos, não diferente ao último quadrimestre do ano. 2, balanço orçamentário, parte da receita. As receitas arrecadadas até o terceiro quadrimestre do exercício, nessas compreendidas as receitas correntes de capital, aí todas, totalizaram 1.165 milhões. Então, a receita, o resultado primário era de 1.112 e as receitas totais com aplicações, 1.165 milhões. Aí incluídas as receitas da Caixa de Previdência também. Receita de impostos, taxas e contribuição de melhorias. As receitas de impostos, taxas e contribuição de melhorias decorrem dos recursos arrecadados através dos impostos, taxas e serviços.
foram arrecadados nessa categoria 578 milhões. Esse é um dado, eu diria para vocês que ele é fundamental para a saúde financeira do nosso município. Quando o normal não, desculpa, eu me expressei mal. Quando o mais comum é que os municípios brasileiros sobrevivam, de modo geral, com as transferências do governo federal e municipal, e as suas receitas próprias sejam um percentual bem inferior a isso, Santana tem uma característica um pouco fora da curva. Nós arrecadamos 1.165 bilhões, inclusive com as transferências à Caixa de Previdência, e as receitas geradas no próprio município totalizaram 578 milhões. Ou seja, 50% da arrecadação do município provém das próprias receitas municipais. As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação nesse período, atingiu a marca de 86% do total previsto, representando um montante de 310 milhões de reais. Hoje, o segmento do serviço no município ele é o que afere maior receita para os cofres municipais. 4, transferências correntes. Nas transferências correntes, estão as transferências tanto do recurso do governo federal quanto do governo estadual. Do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, é uma transferência do governo federal, tivemos uma arrecadação de 47,62 milhões, que corresponde a 100%, 100,49% do valor previsto. Então, a variação que houve de 0,49 a mais foi numa previsão super ajustada. No Sistema Único de Saúde, a transferência foi de 32,61 milhões, ou seja, 109% do previsto. Por que a mais daquilo que foi previsto? Em razão dos recursos recebidos para enfrentamento da pandemia de Covid. Esse foi o principal diferencial no exercício 2020 com relação aos recursos transferidos para a saúde. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tivemos uma transferência de 25,10 milhões, que correspondeu a 103% daquilo que foi previsto, um pouquinho a mais também do que foi orçado no exercício anterior. O ICM teve uma transferência mais significativa, contribuindo com 208,44 milhões, que corresponde a 90% da previsão. Como todos sabem, 2020 foi um ano bastante complicado em relação às empresas, aos comércios e em função da pandemia, e nós tínhamos uma previsão superior à transferência de ICMS, que vinha ocorrendo ao longo dos anos. E ela não se concretizou em função de uma redução de movimentação financeira que houve no mercado, não só no mercado brasileiro, mas no mercado mundial. Então, essa foi o motivo de nós chegarmos a 90% do valor orçado. A transferência do IPVA foi de 49,82 milhões, que corresponde a 99,66% do valor que foi previsto. A transferência do Fundeb, com 119 milhões, atingiu 93% do valor previsto. O Fundeb também é uma transferência que foi acometida por conta da redução desse fundo ao longo dos meses, principalmente julho, agosto, setembro. Foi o período que nós tivemos uma maior redução de transferência desse recurso. 5, receita corrente líquida. A receita corrente líquida registrada nos últimos 12 meses, como ela é computada no mês de referência, que é dezembro, e os últimos 11 meses, então de janeiro a dezembro, que serve como base para cálculo dos limites das despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de 1 bilhão e 82 milhões. É por ela que é balizado os
os percentuais de gasto com, por exemplo, com pessoal, ela que determina esses limites. 6, balanço orçamentário, a parte da despesa. A despesa liquidada até o terceiro quadrimestre totalizou o montante de 1 bilhão e 26 milhões, que corresponde a 75% da dotação atualizada para o período. Essa é a despesa liquidada, a despesa efetivamente realizada, ou o material entregue, ou o serviço prestado, ou o bem adquirido. Essa é a despesa liquidada, ela se pauta na realização da despesa, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa. Esta categoria econômica contém registro das despesas em caráter rotineiro e continuado da atividade governamental. As despesas correntes previstas e atualizadas para o exercício são de 892 milhões. Acumulado até o terceiro quadrimestre de 2020, as despesas correntes liquidadas somaram 785 milhões, representando uma realização de 88%. Vejam que nós nunca excedemos daquilo que arrecadamos. Ao longo dos últimos 8 anos, nós nunca excedemos os gastos com relação ao montante arrecadado. As despesas com pessoal e encargos, as despesas liquidadas, totalizaram 447 milhões. Comparado aos gastos, no próximo quadro, os senhores poderão conferir. Comparado à receita corrente líquida, nós atingimos o percentual de 42,50% do gasto pessoal. É um índice que deve ser comemorado em razão de todo o cenário nacional. Esse índice geralmente é bem superior, ele é próximo ao limite, que é de 51,30% o limite prudencial e 54% no limite geral da receita corrente líquida. Isso, um percentual mais ajustado, permite que o município tenha serviços de excelência, capacidade de investimento e assim por diante. As outras despesas correntes liquidadas contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do município, tendo um valor liquidado até o quadrimestre de 335 milhões de reais. As despesas de capital atingiram um montante de 202 milhões, corresponde a 68% do valor previsto. O total da despesa, senhores, que nós abordamos até no quadro anterior, ela totalizou 1 bilhão e 26 milhões. As despesas de capital no exercício 2020 atingiram 202 milhões, ou seja, cerca de 20% do valor realizado no exercício 2020. Quando a média do Estado de São Paulo é de 3,5% de investimento, Santana, no exercício 2020, chegou a 20% dos gastos com investimento. Então, isso é um outro dado muito relevante e muito expressivo. É uma marca que há de se comemorar em função de tudo aquilo que se conseguiu ao longo desse último ano. As despesas intra-orçamentárias totalizaram 38 milhões. O que são despesas intra-orçamentárias? São as despesas repassadas, despesas da Prefeitura repassadas ao Instituto de Previdência, a Caixa de Previdência, que é com relação à parte patronal do recolhimento previdenciário dos servidores. 7, resultado orçamentário. Quanto ao resultado orçamentário, o município encerrou o quadrimestre com uma receita efetivamente arrecadada de 1 bilhão 165 milhões, comparando-se com a despesa de 1 bilhão e 26, demonstrando assim um resultado positivo de 13%. Para o último ano de mandato, os senhores vejam que a seriedade com que foi administrado o dinheiro público, porque todos os anos, dos últimos 8 anos de mandato, os resultados foram superavitários. 8º, despesa com pessoal e receita corrente líquida. As despesas com pessoal e encargos sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo do conjunto das despesas, se demonstram em relação à receita corrente líquida dentro do limite estabelecido no artigo 22
da Lei Complementar 101, no que se refere às despesas do Poder Executivo. O valor total dos gastos com pessoal, como eu havia dito, atingiu 42,50%. No Poder Legislativo, as despesas com pessoal em cargos se manteve dentro dos limites legais, onerando 1,30%, quando ele pode chegar a 5,7% da receita corrente líquida. Receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite constitucional totalizaram um montante de 228 milhões. Esse valor, como ele é apurado pelo tribunal, esse valor é o valor das despesas liquidadas, ou seja, das despesas efetivamente realizadas com a área do ensino, que correspondeu a 26,27% de percentual, quando o mínimo exigido pela legislação é 25%. 1,27% significou um excedente em torno de 12 milhões de reais acima do mínimo exigido. A despesa com remuneração do pessoal do magistério atingiu 90%. Aqui vale uma explicação pelo seguinte: os gastos com pessoal no âmbito do Executivo, ele pode atingir o máximo de 54% da receita corrente líquida. As receitas transferidas pelo Fundeb, elas têm um tratamento diferenciado. Na verdade, nós devemos gastar no mínimo de 60% com o pessoal. Se o valor transferido pelo Fundeb e os gastos forem com o pessoal atingirem a marca dos 100%, não há de se questionar. Então, para que os senhores tenham ciência do valor transferido de 119 milhões de reais, 90% foram destinados a pagamento de salários, de encargos sociais dos servidores que fazem o desenvolvimento do ensino no município. Os percentuais apurados são totais em relação ao quadrimestre, demonstrando o montante das despesas das despesas liquidadas até o período. A obrigatoriedade é de 25%, que é estabelecida na Constituição Federal. 10. Despesas próprias com saúde. Os gastos com saúde até o terceiro quadrimestre atingiram um montante de 210 milhões de reais, que corresponde a 24,40% das receitas transferidas, das receitas de impostos e das transferências constitucionais e legais. O mínimo exigido para gasto com a saúde é do percentual de 15%. No exercício 2020, nós atingimos, com recursos próprios, 24,40%. Isso significa acima de 80 milhões do mínimo exigido pela Constituição Federal. Verifica-se que, além de cumprida a obrigatoriedade constitucional na aplicação de 15%, estabelecido no artigo 77 do ato das disposições transitórias, emenda constitucional 29, o município vem investindo muito além do mínimo constitucional, tendo em vista dar atendimento à demanda dos serviços do município. Então, o valor que excede ao valor mínimo a ser aplicado é muito considerável. O percentual de 9%, ou perto de 10% do nosso município, para que todos saibam, excedeu a 80 milhões. 11. Dívida consolidada. O saldo da dívida consolidada iniciou o exercício com um valor de 21 milhões. O que é a dívida consolidada? São dívidas de parcelamentos a longo prazo e, principalmente, em Santana de Parnaíba, se devia a processos em última instância de julgamento, que são os precatórios judiciais. Essa fase
de um processo judicial, ele vem para o município com a determinação que se faça a liquidação e o pagamento, se vem no exercício, um exemplo, se vem em 2020, até 31 de julho de 2020, que ele seja quitado até dia 31 de dezembro de 2022. Então, essa é a regra do precatório. E a maior parte dessa dívida, ou seja, em torno de 13 milhões de reais, eram por conta de precatórios que nós havíamos recebido no exercício de 2019. Uma questão a salientar é que todos os precatórios são originados de assuntos diversos. Alguns trabalhistas, alguns por desapropriação, outros por apuração de serviços que foram executados e não foram pagos à época. Todos eles montam do período de 2012 para trás. Então, de 2013 até 2019, que foi a última apuração, não houve inserção de novos precatórios. Então, as dívidas que nós ainda saldamos em 2020 são de processos relativos até o exercício de 2012. E após as inscrições e amortizações até o terceiro quadrimestre, atingiu um montante de 43 milhões. Vejam, nós tínhamos 21 de dívida, nós pagamos os precatórios, nós saldamos todos os precatórios, pagamos as parcelas do financiamento que nós temos, dos financiamentos, porque nós temos um com o Finisa, que é da Caixa Econômica Federal, e um com o Instituto de Previdência, dois com o Instituto de Previdência, que é a Caixa de Previdência do município. Mesmo com saldando essas dívidas, a dívida para o exercício corrente, ela subiu para 43 milhões de reais. E aí, pela movimentação que se deu. E qual foi a movimentação? Nós tivemos um novo mapa de precatórios para o exercício, para pagamento dentro do exercício 2021, na ordem de perto de 38 milhões de reais. Volto a afirmar aos senhores que, desse montante, eu diria que, se eu não estiver enganado, em torno de 165, 170 mil reais, é um processo que se originou no exercício 2013. Os demais também são processos até 2012. Então, volto a afirmar que de 2013 até 2020, nós tivemos um término do contrato que era de 2012, que se originou a despesa em 2013 e monta hoje em torno de 165 mil reais. As demais despesas, ou seja, os 43 milhões, desculpa, os 38, perto de 38 milhões, são despesas originárias do exercício de 2012 e exercícios anteriores. Esse valor somado aos restos a pagar processados é assim: a despesa foi efetivamente prestada, né? O material foi entregue, o serviço foi executado, e nesse caso, por vencimento, ele se alongava para o vencimento agora no mês de janeiro, coisas desse tipo. E ficou um valor a ser pago de 2 milhões de reais. 2 milhões, para uma receita de 1 bilhão e 165 milhões, e uma despesa de 1 bilhão e 26 milhões. Então, vejam, mais uma vez, comprova a seriedade do que nós mantivemos ao longo dos anos. Nós tivemos um valor de 2 milhões para que se fosse saldado no exercício 2021, no início, que foi saldado depois do dia 20 de janeiro, em função do encerramento do exercício, e ficou apenas esse montante. Os demais contratos que passaram com saldo para o exercício 2021, ou por algum motivo, por vigência, por não ter sido executado todo o serviço ainda, por não ter sido entregue o material, coisa desse tipo,
ele é tratado na administração pública como restos a pagar não processados. Então, ele não teve o processamento ainda. Ele passou, o saldo foi integralmente mantido para o exercício 2021, e o saldo de caixa que nós tínhamos ao final do ano supria tanto, obviamente, o valor de restos a pagar processado, quanto todos os contratos que ainda não se concretizaram. Então, se porventura nós tivéssemos a necessidade da quitação imediata desses contratos, de todos, sem exceção nenhum, todos teriam saldo suficiente para serem honrados, todos, sem exceção. Então, isso é outro ponto importantíssimo a ser ressaltado, porque realmente isso é o que a legislação pede, que se você tiver um valor a ser saldado por exercício seguinte, você pode até ter, desde que você tenha saldo financeiro para honrá-lo. Porque senão você infringe o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê exatamente essa vedação, e hoje ele é um crime. A Lei de Responsabilidade Fiscal imputa crime ao gestor que deixar restos a pagar sem cobertura de caixa. E aí, se nós deduzirmos a disponibilidade de caixa, disponibilidade bruta de caixa e bancos, que foi de 422 milhões. Vejam, esse resultado não é só da prefeitura, esse resultado é do município, inclusive com caixa de previdência. Mas basicamente, o resultado é do município. Nós vamos falar que nós tínhamos aí em torno de 250 milhões dos saldos de todos os contratos e 422 de saldo. Então, novamente, nós encerramos o exercício com resultado superavitário. Isso permite ao município o equilíbrio das contas, honrar todos os compromissos financeiros assumidos e ter capacidade, inclusive, no primeiro ano de gestão e ao longo dos 4 anos, de manter o nível de investimento que vem sendo mantido na cidade ao longo dos últimos anos. Isso resulta numa dívida consolidada líquida de menos 377 milhões de reais. Isso indica que nós temos um saldo financeiro bastante superior aos compromissos que nós temos que honrar. Ou seja, a municipalidade possui um saldo de caixa superior ao montante da dívida apresentada. Relativamente à dívida consolidada líquida, teve um aumento em razão de novos compromissos, isso que eu falei, com relação principalmente aos precatórios que foram encaminhados pelo Tribunal de Justiça ao município. Para que os senhores entendam, a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida não deve ultrapassar o valor de 120% do valor da receita. Se nós tivermos 1 bilhão de receita, nós poderíamos ter dívida da ordem de 2 bilhões e 200 milhões, que nós estaríamos ainda assim mesmo numa situação caótica, na verdade, mas dentro perdão, 1 bilhão e 200 milhões. Não 2 bilhões, 1 bilhão e 200 milhões. Mas, mesmo assim, nós estaríamos dentro do que determina a legislação. E nós temos um saldo positivo nessa questão. Nós não temos comprometimento da receita com dívidas. Resultado nominal. O resultado nominal mostra a variação da dívida fiscal líquida entre os períodos. Se nós compararmos 2019, 31 de 12 de 19, a 31 de 12 de 20, nós vamos ter uma variação de 26 milhões na dívida. Essa, sim, ela aumentou em função da inserção dos precatórios para o exercício. Esse não tem como, embora nós tenhamos saldo no último quadrimestre, ela variou, infelizmente e positivamente, em razão da inserção desses valores a serem pagos no exercício 2021. Bom, essa, em síntese, foi a apresentação do último quadrimestre.
eu acho que ela demonstra, acima de tudo, a capacidade que o município teve de honrar os compromissos firmados, a liquidez do município, a solidez do município. Hoje nós somos um município reconhecido pelos resultados financeiros obtidos. Os últimos levantamentos feitos por órgãos de aferição desses índices apontam Santana como uma das principais cidades do país com os resultados financeiros obtidos. E eu acho que isso se deve, tenho certeza que isso se deve à forma de condução, à austeridade que se aplicou ao longo do mandato do prefeito Elvis, que há de se louvar o período que ele esteve como prefeito, e eu acredito piamente que a linha da administração municipal hoje será mantida, será com o mesmo intuito de nós termos uma cidade cada vez mais estruturada e oferecendo serviços de qualidade à população. Por final, a gente sempre deixa uma frase que eu acredito que a gente tem aqui. O período é complicado, é difícil, mas acho que todos juntos nós vamos conseguir. Vai passar, logo a gente volta a se abraçar. Vai dar tudo certo, acredite. Enquanto houver fé, haverá esperança para vencer. Eu acho que esse é o lema que todos devem ter, é o lema que Santana tem, e eu espero que em breve a gente tenha essa possibilidade de estarmos todos reunidos. Só lembrando, a gente tem um distanciamento razoável, por isso, e pela pronúncia, eu não utilizei a máscara. Então, muito obrigado, espero que... Estou à disposição para que quem quiser questionar alguma com relação à apresentação, aos números apresentados, e me colocar à disposição dos senhores aqui nessa audiência e na Secretaria de Finanças. A Secretaria de Finanças está de portas abertas. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, quiser visitar, quiser conhecer a nossa nova casa, estão todos convidados. Muito obrigado. Palavra aberta para perguntas dos vereadores. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui... bom dia. Agradecer ao nosso secretário Valmil pelo excelentíssimo trabalho na nossa cidade e a responsabilidade com o dinheiro público. Veja bem, nós temos aí também o ICMS, ele é um termômetro na nossa cidade. E aí, né, Valmil, tivemos infelizmente, devido à pandemia, uma queda drástica, né? Mas, graças a Deus, estamos honrando o nosso compromisso, né? Somos a cidade que investe em saúde, em educação, e a importância, né, dessa receita, né, do investimento da nossa cidade, por ser uma cidade, a segunda gestão pública do Brasil. E agradecer ao prefeito Elvis César pelo belíssimo trabalho, nosso deputado também César. Uma boa tarde a todos e dizer, Valmil, muito obrigado por fazer parte da nossa gestão e essa equipe maravilhosa de todo o pessoal da Finanças. Muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Verinha. Na verdade, realmente, uma das receitas que nós tivemos a maior redução de percentual de repasse foi mesmo o ICMS. Ela decorre da movimentação financeira, de comércio, de indústrias que são sediadas aqui no município, ou que prestam serviços no município, e ela realmente atingiu 90% daquilo que foi previsto, e 90% ou 10% de uma arrecadação que era previsto de 225 milhões, nós estamos falando que nós tivemos uma perda de 20 milhões de receita nesse quesito. Então, volto a ressaltar que o equilíbrio que nós tivemos foi em função da condução das despesas,
que nós desenvolvemos, que nós não, ao longo desses últimos 8 anos, nós não excedemos nunca o valor arrecadado para as despesas realizadas, e dizer que o que equilibrou de verdade o orçamento, mais uma vez, foram as receitas próprias, as receitas oriundas do próprio município. Hoje nós temos como carro-chefe da nossa arrecadação a receita oriunda de serviço, que é o ISS, uma receita que é bastante significativa para a cidade. Temos a receita de IPTU, ressaltar que a população de Santana reconhece o trabalho desenvolvido, a inadimplência do município com relação, por exemplo, ao IPTU, que em outras cidades, infelizmente, nós alcançamos percentuais altos. Santana gira em torno de 15% a 17% na inadimplência. Então, é muito importante ressaltar isso. A população entende a importância dos tributos municipais, faz o recolhimento de forma quase que total e nos permite o desenvolvimento dos trabalhos que são realizados. Não é à toa que Santana, no último ano, entregou perto de 60 obras. Ao longo dos últimos 8 anos, foram mais de 200 obras. Então, isso é muito significativo, é muito importante, e eu acho que vem só coroar um trabalho que foi feito ao longo dos anos. Mais alguma pergunta? No mais, também, agradecer ao secretário Valmil pelos esclarecimentos, parabenizar a gestão do prefeito Elvis César, que assim que assumiu, lá em 2012, começou os trabalhos em 2013, fez um trabalho de excelência na cidade, trabalho voltado a devolver tudo aquilo que a nossa cidade tinha de necessidade naquele momento, através dos impostos arrecadados, um trabalho muito bem feito, com muito louvor. Secretário Valmil, cuidando das finanças da cidade, parabéns mesmo pelo trabalho, foi de muita excelência. Muito obrigado a todos, obrigado, senhores vereadores, presidente. É a primeira audiência que eu participo, presidida pelo senhor, então, parabéns pela nomeação, né, do presidente da comissão, e dizer que, novamente, que a secretaria, como todas as demais secretarias do município, estão à disposição dos senhores para o que precisar. Muito obrigado. Agradecer também toda a população de Santana de Parnaíba, né, por ter confiado no trabalho do prefeito Elvis, de toda a equipe. Agradecer a população de Santana de Parnaíba pela colaboração, que vocês é muito importante para o crescimento da nossa cidade. A população de Santana de Parnaíba vem entendendo a necessidade de ter gestores de competência, gestores de caráter, que lute realmente pelo bem-estar de cada dia. Então, meu muito obrigado a todos. Sem mais, agradecer os vereadores presentes na casa, público presente, em nome do secretário Valmil, cumprimentar e agradecer todos os secretários da pasta pertencente a esse mandato novo, agradecer ao prefeito Marcos Tonho também pela quantidade do trabalho, meu vice-presidente Vieirinha. Um bom dia a todos, que Deus abençoe.